Palavras diárias de Deus. O que significa dizer permanecer firme em seu testemunho? Algumas pessoas dizem que simplesmente seguem como o fazem agora e não se preocupam se são capazes de ganhar a vida. Elas não buscam a vida, mas também não voltam atrás. Reconhecem apenas que este estágio da obra é realizado por Deus. Isso não é falhar em seu testemunho? Tais pessoas nem ao menos dão testemunho de terem sido conquistados. Aqueles que foram conquistados seguem independentemente de tudo mais e são capazes de buscar a vida. Não só acreditam no Deus prático, como também sabem seguir todos os arranjos de Deus. Assim são aqueles que dão testemunho. Aqueles que não dão testemunho nunca buscaram a vida e ainda estão seguindo adiante confundidos. Você pode seguir, mas isso não significa que você tenha sido conquistado, pois não tem nenhum entendimento da obra atual de Deus. Certas condições devem ser satisfeitas de modo a ser conquistado. Nem todos os que seguem foram conquistados, pois em seu coração você não entende nada sobre por que deve seguir o Deus de hoje. Nem sabe como chegou até o dia de hoje. Quem o sustentou até hoje? A maneira de algumas pessoas praticarem a fé em Deus é sempre confusa e desorientada. Portanto, seguir não significa necessariamente que você tem testemunho. O que é exatamente um testemunho verdadeiro? O testemunho de que se fala aqui tem duas partes. Um é o testemunho de ter sido conquistado. O outro é o testemunho de ter sido aperfeiçoado, que, é claro, será o testemunho dado após as grandes provações e tribulações do futuro. Em outras palavras, se você for capaz de permanecer firme durante as tribulações e provações, terá dado o segundo passo do testemunho. O que é fundamental hoje é o primeiro passo do testemunho: ser capaz de permanecer firme durante todas as instâncias das provações de castigo e julgamento. Esse é o testemunho de ter sido conquistado. A razão disso é que hoje é o tempo da conquista. Você deveria saber que agora é o tempo da obra de Deus na Terra. A principal obra do Deus encarnado na Terra é conquistar, por meio do julgamento e castigo, esse grupo de pessoas na Terra que o segue. Se você é ou não capaz de dar testemunho de ter sido conquistado, não só depende de você ser capaz ou não de seguir até o fim, mas mais importante, quando você experimenta cada passo da obra de Deus, de ser capaz ou não do verdadeiro entendimento do castigo e julgamento de Deus e de realmente perceber ou não toda essa obra. Você não será capaz de escapar por meramente seguir até o fim. Você deve ser capaz de se submeter voluntariamente durante cada instância de castigo e julgamento. Deve ser capaz de entender de verdade cada passo da obra que experimentar e deve ser capaz de alcançar o conhecimento do caráter de Deus e obediência ao caráter de Deus. Esse é o testemunho final de ter sido conquistado que é exigido de você. O testemunho de ter sido conquistado se refere primeiramente ao seu conhecimento da encarnação de Deus. Essa etapa é principalmente o testemunho da encarnação de Deus. Não importa o que você faça ou diga diante das pessoas do mundo ou daqueles que detêm poder. O que importa, acima de tudo, é você ser capaz ou não de obedecer a todas as palavras da boca de Deus e a toda a sua obra. Portanto, esta etapa do testemunho é dirigida a Satanás e a todos os inimigos de Deus. Os demônios e os hostis que não creem que Deus será encarnado uma segunda vez e que virá realizar uma obra ainda maior, e além disso, não creem no fato do retorno de Deus à carne. Em outras palavras, é dirigida a todos os anticristos, a todos os inimigos que não creem na encarnação de Deus. Pensar em Deus e ansiar por Deus não prova que você foi conquistado por Ele.
Isso depende de você crer ou não que Ele é o Verbo tornado carne, de crer ou não que a palavra se tornou carne, de crer ou não que o Espírito se tornou a palavra e de que a palavra apareceu na carne. Esse é o principal testemunho. Não importa como você segue, nem como você se despende. O que é crucial é se você é capaz ou não de descobrir, a partir dessa humanidade normal, que a palavra se tornou carne e o Espírito da verdade se realizou na carne. Que toda a verdade, o caminho e a vida vieram na carne e que o Espírito de Deus verdadeiramente chegou na terra e o Espírito chegou na carne. Embora superficialmente isso possa parecer diferente da concepção pelo Espírito Santo, nesta obra você é capaz de ver mais claramente que o Espírito já se realizou na carne e, além disso, que o Verbo se tornou carne e a palavra apareceu na carne. E você pode entender o verdadeiro significado das palavras. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e Verbo, palavra, era Deus. Além disso, você deve entender que a palavra de hoje é Deus, o Verbo é Deus, e eis que a palavra se torna carne. Esse é o melhor testemunho que você pode dar. Isso prova que você possui o verdadeiro conhecimento de Deus tornado carne. Você não só é capaz de conhecê-lo, mas também está ciente de que o caminho que você trilha hoje é o caminho da vida e o caminho da verdade. O estágio da obra que Jesus realizou apenas cumpriu a substância de o Verbo estava com Deus. A verdade de Deus estava com Deus. E o Espírito de Deus estava com a carne e era inseparável daquela carne. Isto é, a carne de Deus encarnado estava com o Espírito de Deus, que é a prova maior de que Jesus encarnado foi a primeira encarnação de Deus. Este estágio da obra cumpre exatamente o significado interno de a palavra se torna carne, emprestando um significado mais profundo a o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e permite que você acredite firmemente nas palavras no princípio era o Verbo. Isso significa que, no momento da criação, Deus possuía palavras. Suas palavras estavam com ele e eram inseparáveis dele, e na era final, ele torna ainda mais claro o poder e a autoridade de suas palavras, e permite ao homem ver todos os seus caminhos, ouvir todas as suas palavras. Assim é a obra da era final. Você deve chegar a conhecer essas coisas completamente. Isso não é uma questão de conhecer a carne, mas de como você entende a carne e a palavra, a carne e o Verbo. Esse é o testemunho que você deve dar, aquilo que todos devem conhecer. Porque esta é a obra da segunda encarnação, e a derradeira vez em que Deus se torna carne, ela completa integralmente o significado da encarnação, executa e revela completamente toda a obra de Deus na carne e encerra a era de Deus estar na carne. Portanto, você deve entender o significado da encarnação. Não importa o quanto você se ocupe ou quão bem você realize outros assuntos externos. O que importa é você ser realmente capaz de se submeter ao Deus encarnado e dedicar todo o seu ser a Deus, e obedecer a todas as palavras que procedem de sua boca. É isso que você deveria fazer e o que você deveria obedecer. O último passo de testemunho é um testemunho de se você é ou não capaz de ser aperfeiçoado, ou seja, ter entendido todas as palavras proferidas pela boca de Deus encarnado. Você vem a possuir o conhecimento de Deus e adquire certeza sobre ele. Você vive todas as palavras da boca de Deus e alcança as condições que Deus lhe pede. O estilo de Pedro e a fé de Jó, de tal modo que você é capaz de obedecer até a morte, entregar-se completamente a ele e, no final, alcançar uma imagem de uma pessoa que está de acordo com o padrão.
o que significa a imagem de alguém que foi conquistado e aperfeiçoado após experimentar o julgamento e castigo de Deus. Esse é o testemunho final. É o testemunho que deve ser dado por alguém que, no fim, é aperfeiçoado. Essas são as duas etapas do testemunho que você deve dar. Elas são interligadas e são ambas indispensáveis. Mas há uma coisa que você deve saber. O testemunho que eu exijo de você hoje não é dirigido às pessoas do mundo, nem a um único indivíduo, mas aquilo que eu peço a você. É medido por você ser capaz ou não de me satisfazer e se pode satisfazer completamente ou não os padrões de minhas exigências a cada um de vocês. É isso que vocês deveriam entender.